Sérgio Moro só precisa de mais um voto em julgamento para impedir a cassação. E você vai ver também. O presidente do STF rebate críticas de Elon Musk à justiça brasileira e diz que empresas estrangeiras têm que respeitar a Constituição. Pix registra mais de 200 milhões de operações em um único dia e bate recorde. Atualmente mais prático e mais seguro. Milhões de pessoas param para ver o eclipse total do Sol na América do Norte. E a farra continua nos estaduais. Flamengo e Palmeiras mantêm o domínio no Rio e em São Paulo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Olha só, a terceira sessão do julgamento de Sérgio Moro terminou hoje com o placar de 3-1 contra a cassação do senador. A desembargadora Cláudia Cristina Cristofani votou nesta segunda-feira contra a cassação de Sérgio Moro, acompanhando o voto do relator e desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza no dia 1º de abril. Hoje, o desembargador Júlio Jacob Júnior pediu mais tempo para analisar o caso e se comprometeu a apresentar o parecer dele amanhã. O desembargador Guilherme Frederico Hernandes seria o sexto a votar, mas pediu para adiantar o voto. Ele também votou contra. Até o momento, o desembargador José Rodrigo Sade foi o único a votar a favor da cassação e inelegibilidade de Moro no dia 3 de abril. Dos 7 desembargadores da corte, 4 já votaram. O julgamento será retomado nesta terça-feira, às 14 horas, com a análise dos desembargadores Júlio Jacob Júnior, Anderson Ricardo Fogaça e Sigurd Roberto Bengtson. No julgamento das ações, todos os membros da corte votam, inclusive o presidente Sigurd Bengtson, porque o processo envolve possível perda de mandato. Desde o início do processo, Moro tem negado as acusações. Caso elas sejam provadas, o ex-juiz federal pode ter o mandato cassado e ficar inelegível por 8 anos. Para falar mais desse julgamento que desde a semana passada vem ganhando destaque no noticiário, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Frederico Afonso, ele que é professor de Direito. Boa noite, doutor Frederico. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo novamente aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite à nossa audiência. Doutor, por 3-1 contra a cassação, o senhor acredita que dificilmente essa decisão será revertida? Ainda faltam 3 juízes, mas que tudo indica o senador Sérgio Moro deve mesmo conseguir a vitória no tribunal? Olha, Kleber, esse pedido de vista, mais um pedido de vista, me dá aquela sensação, vamos assim dizer, de apreensão, né? Mas não importa o resultado que fique, o processo fica sempre à mercê de eventual recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, uma eventual vitória regional, portanto, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, não asseguraria em nada. Claro, se ele tivesse uma vitória aí, como é possível ainda, de 6-1, né, vai com bastante força para Brasília, mas não assegura. Cabe a gente lembrar que é um processo de abuso econômico, né? O Sérgio Moro queria sair candidato primeiro à presidência, depois pelo Senado Federal, aqui pelo estado de São Paulo, não teve o seu domicílio eleitoral confirmado, foi para o Paraná, então tem uma discussão muito grande de gastos de pré-campanha com a campanha, né? O estado do Paraná tem uma determinação de limite aí de 4,4 milhões para o gasto de senador e atribui-se a ele uma violação de várias violações, atribui-se a ele uma violação de abuso econômico, né? Então, não posso ter interferência econômica na liberdade de voto, é isso que ele e os seus 2 suplentes enfrentam no momento e o julgamento será retomado amanhã. Tá certo. E agora, então, eu peço para o doutor Frederico continuar conosco para acompanhar essa outra reportagem.
Olha só, o bilionário Elon Musk continua causando polêmica no Supremo Tribunal Federal. Hoje à tarde, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, criticou o Musk e ainda afirmou que todas as empresas estrangeiras têm que respeitar a Constituição. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou em nota nesta segunda-feira que o tribunal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições e que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal. A nota foi divulgada após um fim de semana marcado por ameaças do empresário sul-americano Elon Musk e ataques ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a inclusão do empresário no inquérito das milícias digitais foi motivada pela possível dolosa intencional instrumentação criminosa da rede social X. Já a abertura de um outro processo deve-se às recentes manifestações de Musk, como a de que liberaria contas de usuários da X, suspensas por decisões judiciais brasileiras, conduta que, em sua decisão, Moraes tipifica como possíveis casos de obstrução da justiça e incitação ao crime. Moraes determinou ainda que a provedora da rede social X não desobedeça qualquer ordem judicial executada, inclusive realizar qualquer reativação de perfil, cujo bloqueio foi determinado pela Suprema Corte ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de multa diária de R$100 mil por perfil e responsabilidade por desobediência à ordem judicial dos responsáveis legais pela empresa no Brasil. Mais cedo, o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também condenou a conduta de Musk e declarou que ele promove um ataque à soberania brasileira e que as instituições precisam dar uma resposta a essa investida. E nós voltamos a falar agora com o doutor Frederico Afonso para comentar também este assunto. E, doutor, qual é a sua avaliação técnica sobre a inclusão do Elon Musk no inquérito das milícias digitais? Qual o efeito prático que essa medida pode ter? Até isso é o mais importante para a regulamentação das redes sociais no país. Bom, Kleber, efeito prático zero. Só alimenta a discórdia, só alimenta a guerra de narrativa. Sob o ponto de vista técnico, eu diria para você que na condição de professor de direito constitucional há mais de 20 anos está um tanto quanto difícil tal profissão, porque o titular da ação, o titular aqui da ação penal é o Ministério Público Federal. Ele nada pediu. Um juiz não poderia instaurar um inquérito aí de ofício, como foi feito, né? O Elon Musk, ele não pode ser confundido com a empresa, ele não é o CEO da empresa. Você não pode confundir a empresa com o proprietário da empresa. Então, eu vejo muitos erros básicos que a gente leva para a faculdade logo nos primeiros semestres. Então, isso deixa uma confusão, deixa, de fato, uma insegurança jurídica, né? O Elon Musk, se ele tivesse praticado algum crime, não teria praticado no Brasil, ele não tem prerrogativa de foro. Então dá para elencar aqui vários tópicos para se questionar a legalidade, a constitucionalidade dessa medida. Mas é o assunto do momento, é um assunto que alimenta as polaridades, a guerra de narrativa, e isso não acresce nada. A gente tem muitos outros problemas para enfrentar aqui no nosso país. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o doutor Frederico Afonso, que é professor de Direito e, como ele disse mesmo, há mais de 20 anos, portanto, com muita autoridade. Muito obrigado, doutor, pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Kleber. Bom jornal, boa audiência para nós. Grande abraço. E olha só, 9 candidatos que prestariam prova para entrar na Polícia Militar do Rio de Janeiro acabaram presos. E o motivo é que eles eram foragidos da Justiça. 9 candidatos na prova para a Polícia Militar do Rio de Janeiro
foram presos no último domingo, assim que chegaram ao local da avaliação. Eles tinham mandados de prisão em aberto por diversos crimes e estavam sendo monitorados pela Justiça. Um deles era procurado por um homicídio ocorrido em 2016 na Baixada Fluminense. O concurso para soldado da Polícia Militar do Estado foi retomado depois que todo o processo iniciado no ano passado foi anulado por suspeita de fraude. Ao todo, mais de 117 mil candidatos disputaram mais de 2.000 vagas oferecidas. Durante o período em que o concurso ficou suspenso, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o artigo do concurso que estabelecia uma cota de 10% para mulheres. Agora, o STF definiu que o ingresso de aprovados fica restrito a notas obtidas pelos candidatos, independentemente de gênero. Nesta primeira fase, foram 50 questões de múltipla escolhas divididas em língua portuguesa, matemática básica, noções de direitos humanos e penal e processual, além de legislação aplicada à corporação. Os candidatos que acertarem pelo menos 30 perguntas passam para a segunda etapa, que será no dia 7 de julho, com prova escrita discursiva. E vamos falar de economia agora. As transações via Pix bateram um novo recorde na última sexta-feira. Foram mais de 200 milhões de operações. Foram exatamente 201 milhões de transferências via Pix realizadas na última sexta-feira. E o número, inclusive, superou o recorde anterior feito no mês de março. No mês passado, 178 milhões de transações foram realizadas em um único dia pelo celular. E o aumento foi de 23 mil operações. O Pix já está em funcionamento há 4 anos e já se tornou o meio de pagamento mais usado no país. Em 2022, superou inclusive o cartão de crédito. A estimativa é que quase 30% de todas as operações do país sejam feitas com essa ferramenta. E essa modalidade também está em constante evolução. O Banco Central afirmou que o Pix terá função automática a partir de outubro de 2024. De acordo com a instituição, essa nova categoria permitirá que as pessoas agendem o pagamento de contas como de água e luz, condomínio e empréstimos. E o Pix tem facilitado a vida de muitas pessoas, principalmente aquelas que realizam pagamentos todos os dias. Atualmente mais prático e mais seguro, já que atualmente para fazer uma transição precisa de dados das outras pessoas. Então, quanto mais dados, mais segurança você vai ter. E assim ficando mais prático as coisas. Você não precisa sair de casa, nem usar nota, nem nada referente a isso. Bem mais atualizado. E você se sente seguro usando o Pix? Eu sinto seguro, sinto sim. Até mesmo porque hoje tem um limite, né? Pra você fazer a transação não é tão perigoso quanto foi no começo, né? Melhorou bastante. Sim, é mais fácil, né? Facilita muito, né? Acho que o cartão dá um pouco atrasado, né? Até um pouco atrasado, né? Eu acho que a gente tem que avançar mesmo. Até por questão de segurança também, né? Corre o risco, né? Da gente ser roubado o celular e eles entrarem na nossa conta e roubar tudo. Mas é muito mais fácil, porque tem o QR Code também, que é mais fácil. Você compra no supermercado, na maquininha, no QR Code. Para mim é ótimo. E veja a seguir, milhões de pessoas param para ver o eclipse total do Sol na América do Norte. E ainda, a farra continua nos estaduais. Flamengo e Palmeiras mantêm o domínio no Rio e em São Paulo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, o Brasil tem hoje praticamente 3 médicos para cada 1.000 habitantes. E essa proporção é a maior já registrada no país. Do começo da década de 1990 para cá, o número de médicos no Brasil cresceu mais de 4 vezes, passando de 131 mil para 576 mil profissionais. Esse aumento fez com que a proporção chegasse a 2,81 médicos para cada 1.000 habitantes atualmente, taxa semelhante ao Canadá e maior do que o índice registrado em países como os Estados Unidos e o Japão.
Para o Conselho Federal de Medicina, esse crescimento constatado na Demografia Médica 2024 foi impulsionado pela expansão do ensino médico e também pela crescente demanda por serviços de saúde. Sabe quantas faculdades de medicina tem hoje no país? São ao todo 389, o segundo maior número no mundo, atrás apenas da Índia. Só que o CFM vê com preocupação a velocidade de abertura de novas escolas e do aumento das vagas em escolas já existentes. Porque a prioridade para o Conselho não é com o aumento do número de profissionais no país, mas com a formação de médicos de boa qualidade e com princípios éticos, a fim de atender à população. Além, é claro, da continuação do processo de aprendizado, já que essa é uma profissão que precisa de atualização constante. E apesar do alto número de médicos brasileiros hoje no mercado, o CFM considera que ainda há um cenário de desigualdade na distribuição desses profissionais. A maioria escolhe se instalar nos estados do sul e do sudeste do país, além das capitais, isso por causa das melhores condições de trabalho. Enquanto aqui no Sudeste a proporção de médicos é de 3,76 para cada 1.000 habitantes, no Norte o índice é de 1,73 para cada 1.000 habitantes. E nas capitais a média de profissionais é ainda maior, chega a 7 por 1.000 habitantes. E um eclipse total do Sol fez o dia virar noite hoje na América do Norte. Vamos então ver as belas imagens. As imagens do fenômeno foram vistas no México no começo da tarde. Por volta das 14h20, no horário de Brasília, o eclipse começou a ser visto nos Estados Unidos, em cidades como Texas, perto da fronteira com o México. A NASA, a agência espacial americana, transmitiu imagens do eclipse para o mundo todo pelo YouTube. A Lua encobriu o Sol por cerca de 4 minutos em cada local. Em situações como essa, a Lua bloqueia perfeitamente o Sol, transformando o dia em quase noite. O eclipse foi visível somente para os moradores da América do Norte, mas teve uma amplitude maior do que o comum. Estima-se que 31 milhões de pessoas puderam ver o fenômeno, o dobro do último eclipse solar total que atravessou os Estados Unidos em 21 de agosto de 2017. O caminho desse eclipse também foi quase 2 vezes mais amplo, quase 200 quilômetros de largura contra apenas 110 quilômetros em 2017. O próximo eclipse acontecerá em 12 de agosto de 2045, às 15 horas e 58 minutos. E esse sim poderá ser visto no norte do Brasil. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é o Igor Ciconello. Boa noite, Igor. E o fim de semana foi de decisões e títulos nos estaduais por todo o país. E teve muito clube aí defendendo a hegemonia dentro do estado, né, Igor? Conta pra gente. Em São Paulo, por exemplo, o Abel Ferreira levantou mais uma taça. Fala pra gente melhor essa história, Igor. Boa noite, Cleber, e a todos que nos acompanham. Pois é, meu amigo, que segunda-feira maravilhosa. O estado de São Paulo continua verde para a alegria da torcida palmeirense aí espalhada por toda a cidade, pelo estado. E mais uma vez, Cleber, o filme se repetiu. O Palmeiras conseguiu reverter o placar dentro de casa e levantou mais um caneco. O 10º na era do Abel Ferreira, viu, Kleber? E o Amaral Sonoplasta tá feliz da vida, colocou o hino. E agora, Kleber, o Abel Ferreira se tornou o maior treinador de conquistas, né? Ao lado do Oswaldo Brandão. Os gols do Palmeiras foram marcados pelo Rafael Veiga de pênalti, um pênalti duvidoso ali que muita gente não achou que foi pênalti, e pelo recém-chegado Aníbal Moreno. E esse título, Kleber, também teve um gostinho especial para o Endrick, que já está de malas prontas para o Real Madrid da Espanha. Vai se despedir do Palmeiras, né, do Brasil, com mais um título na bagagem. Mas apesar da derrota, Kleber, não existem motivos para a torcida do Santos reclamar. Muito pelo contrário, viu? Em um ano de reconstrução, o clube conseguiu chegar até a final, desempenhou um bom futebol e tem tudo, Kleber, para voltar a figurar na primeira divisão no ano que vem. Mas, Kleber, além do Campeonato Paulista,
Outros campeões estaduais foram conhecidos neste fim de semana. Vamos conferir no VT. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 3-1 de virada e conquistou o campeonato pela 49ª vez, o 5º consecutivo. Jogando no Mineirão, o Galo até saiu perdendo, mas contou com gols de Saravia, Hulk e Gustavo Scarpa para levantar o caneco. O primeiro do treinador Gabriel Milito à frente do clube. No Rio de Janeiro, Bruno Henrique marcou e o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1-0 e conquistou o Campeonato Carioca, o primeiro título de Tite com o rubro-negro. Na Bahia, jogando na Arena Fonte Nova, Bahia e Vitória empataram em 1-1. O resultado consagrou o Vitória campeão baiano de 2024. E no Rio Grande do Sul, até a pé nós iremos para o que der e vier. Jogando com o apoio de seu torcedor, o Grêmio venceu o Juventude por 3-1 e conquistou o Campeonato Gaúcho pela 7ª vez consecutiva. Mais um título para a extensa lista de troféus de Renato Portaluppi à frente do tricolor. Igor, e você lembra que na sexta-feira eu disse que ia te cobrar aqui, e realmente tenho que te elogiar. De todos os palpites aí dos títulos estaduais, você só errou um, né, Igor? Kleber, infelizmente, né, o Bahia me derrubou. Torci pelo nosso tricolor de aço para poder voltar grande aqui na segunda-feira, mas tá bom, né? Tive um índice de acerto até que bom, mas o Bahia, né, acabou empatando com o Vitória, como tinha perdido o primeiro jogo, ficou aí amargando, né, a segunda colocação do Campeonato Baiano. Tá certo, então, Igor, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação e até quarta-feira, agora com o restante da temporada, né, Igor? É isso, Kleber. Libertadores, Campeonato Brasileiro. Seguimos junto aí, Kleber. Forte abraço para você e para todos que nos acompanham. Mais uma vez, muito obrigado e grande abraço. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha agora outras informações em nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.